Super Esporte ao vivo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2015. Vamos começar com o surf, tá? Ontem o dia foi bastante movimentado em Bells Beach, na Austrália. O brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, bateu na trave e ficou muito perto de conquistar a segunda etapa do circuito mundial. O mineirinho eliminou o atual campeão do mundo, Gabriel Medina, nas quartas de final. Encarou na finalíssima o surfista da casa e tricampeão mundial Mick Fanning em um duelo emocionante. Os surfistas terminaram empatados em 15,27, mas o australiano levou a melhor por ter atingido a maior nota da bateria, que foi um 8,17, e conquistou assim a etapa pelo segundo ano consecutivo. Agora o Mick Fanning divide a liderança do ranking mundial com o brasileiro Felipe Toledo. Os dois somam 15,200 pontos. Copa Libertadores da América, ontem em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu o Mineiros de Guaiana, da Venezuela, e venceu por 3-0 com gols do De Arrascaeta, Leandro Damião e Henrique. Com esse resultado, a Raposa chegou a 8 pontos conquistados e segue na liderança do grupo 3. E hoje, na Arena Independência, o Atlético Mineiro recebe o Santa Fé da Colômbia, precisando vencer para se manter vivo no grupo 1. Com 3 pontos somados, o Galo é o atual terceiro colocado da chave, enquanto o Santa Fé, com 6, ocupa a segunda posição. Por isso, trata-se de um confronto direto na luta pela classificação. Boa sorte, então, ao Galo. Vamos agora de Campeonato Paulista? Na Vila Belmiro, o Santos fez bem o dever de casa, venceu o Rio Claro e garantiu a segunda melhor campanha da fase de grupos do Paulistão. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Rio Claro e logo aos 5 minutos de jogo, Marquinhos Gabriel foi passando por todo mundo até a bola sobrar nos pés do artilheiro Ricardo Oliveira. Aí o matador não desperdiçou e abriu o placar. 1-0. Vale até o replay, porque com mais essa bola balançada, o Peixe chegou a 5.000 gols na história do Campeonato Paulista. Aí, já no finzinho do jogo, após escanteio, o zagueirão David Braz lutou dentro da área e, após muita insistência, deu um toque para vencer o goleiro adversário e decretar a vitória santista. Final, 2-0 Santos. De hoje, confirmamos, tivemos o jogo completamente na mão e o 15 Piracicaba é uma excelente equipe. O Toninho Cecílio pegou o time lá atrás numa situação muito ruim e conseguiu classificar a equipe do 15. É um adversário tradicionalíssimo no futebol de São Paulo, temos que respeitar, tem grandes jogadores e vai ser uma partida muito difícil pra gente. E o adversário do Santos nas quartas de final será o 15 de Piracicaba, que arrancou o empate contra os reservas do Corinthians. Sim, 2-2 em Piracicaba. Confira na reportagem do Fernando Gavini. Fogos de artifício, sinalizadores e muito barulho. Foi assim que a torcida recebeu o ônibus do 15 de Piracicaba no Barão de Serra Negra. Parecia final de campeonato, mas era mesmo como se fosse. Depois de perder 5 dos 6 primeiros jogos do Campeonato Paulista, a equipe reagiu e estava a uma partida de se classificar para as quartas de final. Para não depender do penapolense, era preciso vencer nada mais, nada menos do que o melhor time do Campeonato Paulista, o invicto Corinthians. O 15 não tinha nada a perder. Foi para cima e conseguiu, com o gol de Rony, o feito de fazer o Corinthians sair atrás do placar pela primeira vez em jogos oficiais na temporada. O ritmo que o 15 empregou, cara, tem alguns jogos que tu pega o tanque de reserva e bota para jogar. A gente sabe que quando uma equipe procura o tanque, o combustível de reserva, animicamente tu faz isso. Tem jogos excepcionais que tu faz isso. Mas a reação foi rápida. Bruno Henrique empatou de fora da área. E Wagner Love mostrou o faro de artilheiro para fazer 2-1. O 15 não desistiu e fez por merecer o empate. Paulinho precisou tentar 2 vezes para vencer Walter e empatar o jogo. A vitória não veio, mas a classificação sim, graças ao São Bento, que venceu e rebaixou o penapolense.
Por isso, a festa dos jogadores no gramado e da torcida na arquibancada. A vaga nas quartas de final significa a melhor campanha do 15 nos últimos 39 anos. A gente não venceu a partida, mas foi como se vencesse, né? Tivesse vencido, porque assim foi uma atuação bacana, uma atuação consistente, com articulação, jogadas pela direita, pela esquerda, posse de bola. Não é sempre que acontece na vida da gente, é difícil, não é fácil chegar a uma classificação. Às vezes você recupera o time, não cai e tal, mas chegar numa classificação é uma dupla conquista, muito bacana. Dependia do resultado aqui, mas a bola se encarrega do merecimento acontecer. Aconteceu num resultado paralelo e de uma construção que eles fizeram nos jogos todos. Com tantos elogios feitos por Tite, o 15 de Piracicaba agora encara o Santos em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão. Já o Corinthians terá pela frente a Ponte Preta, será o único duelo de Série A da próxima fase da competição. Um grau de dificuldade grande e a nossa mobilização total para saber o grau de dificuldade, ainda mais quando é um jogo só, e um jogo só, a margem de erro defensiva e quando errar ter os atletas prontos a fazerem a cobertura, né, e ser efetivo na frente. Bom dia, Godoy. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bonito, né? A sonora. Ainda te amo. Oi. Nossa, Mas meu orgulho já foi a melhor cantora do país, hein? Ângela Maria. feriu meu coração. Você zombou da minha dor. Ângela Maria, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves. Tivemos grandes cantores. A Ângela tá aí ainda, Calbi. Tivemos esse pessoal reinando quando o veículo de comunicação era o rádio. O rádio. Né? O rádio. Godoy. Tinha que ter voz pra cantar, não é? Essas pererecos e pererecas que cantam hoje aí, que uma vozinha que eu vou te contar. Parece que tá na privada. Manda. Ô, Godoyzinho, bonita a sonora dos dois técnicos, né? Foi um jogo interessante. Legal. Né? Foi interessante, são educados, mas não dá, né? É o time reserva do Corinthians, o 15 tinha que ter ganho. Não ganhou, mas foi beneficiado pela derrota do Penapolense. Aliás, hein, Penapolense, vocês mandaram o Narciso embora e o Narciso salvou o Linense. Mole, cara. É ruim porque os dois são vizinhos ali de região e um deles estará na divisão inferior, enfraquecendo a região noroeste ali. Mas o PC Guzmão amargando um rebaixamento. E o PC Guzmão caiu com dois times, porque ele teve no Bragantino e teve no Penapolense. Rebaixamento duplo do PC Guzmão. Bom, vamos para o São Paulo, que a gente tem que correr um pouquinho. No Morumbi, o São Paulo entrou em campo pela primeira vez depois da saída do Muricy Ramalho. Venceu a Portuguesa por 3-0 com um pênalti que inventaram, né, Godoy? Daqui a pouco a gente fala disso. E rebaixou a Lusa para a Série A2 do Campeonato Paulista. A reportagem é do Esboril. Nem mesmo a promoção de ingressos atraiu o torcedor do São Paulo para ver o time contra a Lusa, na última rodada da primeira fase do Paulistão. A torcida agradeceu a passagem de Muricy Ramalho no primeiro jogo do técnico interino Milton Cruz. Eu estava de auxiliar dele, então a gente tinha as mesmas ideias. E o Muricy é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu me espelho muito nele em muitas coisas, né? Jogo decisivo que vale a permanência da Lusa na Série A do estadual. Por isso, é encarado com máxima importância. Hoje é o jogo da nossa vida, já que ou tudo ou nada, além da gente pensar em ganhar, tem que pensar nos outros resultados. Jogo da vida que fez ressuscitar o primeiro gol do São Paulo no jogo. Cruzamento de Carlinhos e Dória mandou para o fundo da rede. Não deu nem tempo de comemorar. Alexandre Pato recebeu no centro da área e de primeira ampliou a vantagem. Do lado da Portuguesa, somente o mascote brincou no intervalo. Diferente do torcedor que não gostaria de ver o segundo tempo. A Portuguesa, que um dia foi grande, se apequenou a cada minuto que passava. E a vergonha começou a aflorar.
estou muito envergonhado, porque a gente decepcionou mais uma vez a nossa torcida e todo mundo que gosta de futebol. Até mesmo no pênalti, cobrado por Cafu, a sorte não estava do lado da Lusa. Rafael Santos defendeu, mas Hudson colocou para dentro. O gol que ajudou a rebaixar a Portuguesa. Bem, a intenção não era rebaixar a Portuguesa, a intenção era fazer o gol para o São Paulo, mas fico feliz. Infelizmente foi num erro de pênalti do Cafu, mas o que importa é que fez o gol, que ajudou o São Paulo. Mesmo com a alegria dos gols tricolores, o futebol dentro de campo deu sono. Final no Morumbi, São Paulo 3, Portuguesa 0. O presidente Carlos Miguel Aidar deu uma entrevista longa antes da partida e colocou você como uma hipótese de permanência. Hoje ele chegou no CT falando comigo, estava torcendo para que eu conseguisse as vitórias, né, para me efetivar no cargo, né. Eu acho isso legal, foi legal, mas eu estou à disposição, sou funcionário do clube, né, a hora que sempre precisou de mim, sempre dei o melhor, sempre fiz o melhor e dessa vez não vai ser diferente. A verdade é que a Portuguesa parece viver um calvário que não tem fim. Nos últimos 13 anos, foi rebaixada 7 vezes. E em 2016, irá disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. A gente chegou provavelmente no fundo do poço. Eu espero que não dê para cair mais, que não dê para a gente ir mais fundo. E o que a gente precisa fazer é reconstruir a Portuguesa. Recomeçar a Portuguesa recomeçar. Difícil é isso, é recomeçar com tanta incompetência administrativa, né? Vamos ver se conseguem, a colônia Lusa, se unir, colocam uma administração profissional, já que vocês estão sempre salvando aí, tem o Carlinhos Duque, o Justo, estão sempre salvando a Portuguesa, né, da degola financeira. Contratem um administrador profissional e tomem conta vocês e reergam a Lusa. No jogo aí contra o São Paulo ia cair porque o time é muito ruim mesmo e mostrou, né, em todos os gols. Mas no terceiro gol, que não interferiu no rebaixamento da Portuguesa, mas olha só, goleiro não sai, zagueiro não sobe, o cara faz o gol do jeito que quer. O segundo gol da mesma coisa. Mas no terceiro gol não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Na cobrança do pênalti, nós tivemos invasão das duas equipes, portanto, qualquer que fosse a definição do pênalti, teria que voltar. O árbitro não voltou, deixou seguir e o Hudson, que fez o gol, foi um dos que invadiu a área. Então, teria que ser marcado tiro livre indireto contra o Hudson. Olha só, ele invade e vai lá na frente de todo mundo. A invasão, estou falando da invasão. É o Hudson ali. Ele invadiu e foi lá e fez o gol. Então, não foi pênalti, teria que voltar o pênalti por causa da invasão, e já que não voltou pela invasão, teria que marcar falta, tiro livre indireto do Hudson, que invadiu e se beneficiou. Então, 3 erros num lance só do árbitro, que até apitou bem, tranquilo, porque o jogo foi tranquilo. Alessandro Darcy. Ele é bom? Não, é fraco, tanto quanto o time da Portuguesa. Tanto é que é fraco que ele conseguiu errar 3 vezes num lance só. Mas na rodada toda nós tivemos boas arbitragens, principalmente envolvendo as equipes que se classificaram e as equipes que foram rebaixadas. O rebaixamento é reflexo da administração. Time bem administrado não é rebaixado. Em Itu, mesmo com Valdívia de titular, o Palmeiras tropeçou diante do Ituano, ficou no empate e caiu para o 4º lugar geral da primeira fase. Veja aí. No estádio Novelli Júnior, o Palmeiras visitou o Ituano e ficou no empate. Os gols só saíram no segundo tempo. Rafael Marques, após confusão na área, fez o primeiro. Cleison, após falha bizonha do zagueiro Natan, deixou tudo igual, 1-1. Aí o Ricardinho aproveitou mais essa bobeada da zaga palmeirense e virou para o Ituano, 2-1. Já perto do final da partida, João Pedro recebeu sozinho dentro da área e fuzilou. E ficou assim, Ituano 2, Palmeiras também 2. Com este empate, o Palmeiras chegou a 31 pontos na classificação geral do Campeonato Paulista. Mas a equipe do técnico Oswaldo de Oliveira, com esse resultado, saiu da 3ª e foi para a 4ª colocação, estando atrás dos rivais
Mas isso parece não preocupar o técnico do Verdão. Por enquanto, nós fizemos o suficiente para nos classificar, fizemos boas partidas, fizemos outras nem tanto. Mas o final é que vai mostrar o que essa primeira fase da temporada trouxe para o Palmeiras. Seu objetivo era a classificação, foi alcançada, mas o estádio vazio, e o Valdívia mostrou que quando as estrelas estão reunidas, ele quer brilhar mais do que os demais. Quando não tem estrela, nem ele consegue ser estrela, né? Mostrou que ele gosta muito de holofote. E não aguentou o jogo, né? Altamente desgastado. Até o Oswaldo falou isso. Ah, né? Ele se desgastou? Muito, né, Godoy? Caramba, mas se desgastou fazendo o quê? Se desgastou fazendo o quê? Faz 3 meses que o cara não joga, jogou 20 minutos no domingo. Na quarta-feira não aguentou jogar 90. Que desgaste é esse, hein? Tá fora de forma, né, Godoy? Não, ele tá fora de sintonia, né? Eu acho que ele tá fora até de clube. Da órbita. Ele tá fora até de clube, viu? Godoy, como a gente já disse, então os confrontos das quartas de final já estão definidos. Corinthians e Ponte Preta, Santos e 15 de Piracicaba, São Paulo e Red Bull Brasil e Palmeiras e Botafogo de São Paulo aqui do interior. A gente vai agora então para a Federação. Pera. Botafogo de São Paulo daqui do interior? Só podia ser, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Não podia ser do Rio. Não é Botafogo de São Paulo. Vamos lá, então, agora é conversar. Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos agora, então, falar com o Esboril, que está lá na Federação Paulista de Futebol. Porque ele vai trazer justamente, Godoy, os horários e as datas para esses jogos que a vovó falou agora. Manda, Esboril. Manda. Bom dia, Anitta. Bom dia, Godoy. Bom dia você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui da Federação Paulista de Futebol, onde às 11 horas, daqui a pouquinho, acontece o Congresso Técnico do Campeonato Paulista, que vai definir horários, datas e locais das quartas de final dos clubes classificados que vocês acabaram de mencionar aí no estúdio, Anitta. Corinthians e Ponte Preta, Santos e 15 de Piracicaba, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Red Bull Brasil. A definição ainda não aconteceu, a reunião ainda não começou. Alguns representantes de clubes já se encontram aqui no prédio da Federação Paulista de Futebol e informalmente a gente conversou com o Edu Gaspar, que é gerente de futebol do Corinthians, que já chegou por aqui e especulamos com ele a possibilidade do Corinthians jogar, por exemplo, domingo às 11 da manhã, que é uma possibilidade. Ele disse que tecnicamente é muito ruim por causa dos jogadores, mas vai acatar a decisão da Federação Paulista de Futebol e também da Polícia Militar, já que domingo temos marcados alguns protestos, viu, Anitta? Obrigada, Esboril. Mais detalhes, então, às 6 da tarde, com a Michele Janela e o Celso Cardoso no Gazeta Esportivo e com o Godoy. E o Tite também falou que não gosta disso justamente por causa do horário, porque muda a alimentação, enfim. Ele volta às 6 horas da tarde, tá? No Gazeta Esportivo. Botafogo de Ribeirão Preto. Porque Botafogo de São Paulo é lá de Guaianazes, aí é Botafogo de São Paulo. Aí Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Entendeu? Terra do Pingo. Hoje, 11h30 da noite, Pamela Domingues encara o CrossFit no Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.